Graça e paz, irmãos. Muito bem, nós vamos passar a estudar o livro, o segundo livro de Reis. Mas antes, vamos orar. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, queremos Te louvar, Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito, por esses estudos. Queremos Te pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor revele a Tua palavra e que o Senhor toque no coração de cada um de nós para que a gente queira mais ler a palavra, queira mais Te conhecer, queira mais mergulhar nesse tesouro tremendo que é a Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que somente o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações neste dia, e nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Bom, tem uma coisa que eu esqueci de falar, mas é uma coisa só histórica. Esses livros, eles foram escritos numa faixa mais ou menos de 1000 até 500 ou 600 anos, mais ou menos, antes do Senhor Jesus, tá? Só para a gente ter uma ideia da fase. E nesse segundo livro de Reis, é interessante porque o livro não acaba muito bom, sabe? A gente vai lendo e tal, tem muitas vitórias, muita coisa boa, mas no final da conta vai acabar no cativeiro do povo, que foi dureza, foi tudo destruído, foi queimado o templo. Mas vamos ver como é que chegou lá, né? Bom, nesse livro de 2 Reis, existe a história dos reis. Lembram-se que os reinos haviam se separado, né? Israel e Judá. E aí a gente viu uma série de reis ruins, reis que pecaram, reis que desobedeceram ao Senhor, que não andaram nos caminhos do Senhor, mas se desviaram, serviram a outros deuses. E, só um parênteses, quando a gente fala assim que eles se desviaram do caminho do Senhor, não é que assim, tipo, pecaram, erraram, não, porque isso todos nós erramos, todos nós pecamos. O problema é que eles abandonaram a Deus, eles serviram a outros deuses, eles colocaram outros deuses na frente de Deus, eles consultavam outros deuses, eles não serviam ao Deus de Israel, não louvavam, não glorificavam o nome do Senhor, tá? Levantaram até altares para outros deuses. Então é coisa bem mais séria, mas que nós não estamos isentos, hein, gente? Eu sempre falo assim, olha, às vezes a gente vê grandes homens de Deus se afastando de Deus, e não é motivo para a gente falar, está vendo, o cara era isso, era aquilo, agora está longe de Deus. Gente, se aconteceu com eles, pode acontecer com a gente tem que ficar esperto, a gente tem que ser humilde, reconhecer que nós não somos nada, e que nós precisamos do Senhor, e buscar nos fortalecer no Senhor, nos encher do Espírito Santo, para a gente continuar firme, porque nós não merecemos a salvação, nós não merecemos o amor de Deus, nós não merecemos nada. Deus nos ama, mas a gente não merece nada. Bom, então esse livro, 2 Reis, ele pode ser dividido em algumas partes, né? Uma primeira parte seria a história dos últimos dias de Elias, segunda parte é a história de Eliseu, que nós vamos procurar falar bastante, e a terceira parte seria das histórias do reino de Judá e de Israel, né? E eu vou falar um pouco mais a respeito dessa parte aí, porque os reis de Israel, eles se afastaram do Senhor, como eu já falei, e isso foi levando o povo a se afastar de Deus. E apesar de ter um ou outro bom reinado, como de Joás, de Ezequias, né, e de Josias, que foi o último dos reis bons, a gente teve muitos reinados ruins, reinados muito longe de Deus. Inclusive tem um dos reis que chama Jeorão, que eu acho que é uma das coisas mais tristes que se pode falar a respeito de uma pessoa, e se fala a respeito dele quando ele morreu. Fala assim: e morreu Jeorão sem deixar de si saudades, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no lugar dos reis. Quer dizer, os caras não gostavam desse homem mesmo, né? Esse cara era ruim demais. Então, e assim,
por causa desses pecados, desse afastar de Deus, desse afastar do povo de Deus, e Deus avisando: olha, vai acontecer, olha, vocês vão ser destruídos, olha, vai vir calamidade, falando através dos profetas e tudo, né? Lembramos que Jeremias é dessa época, que Isaías é dessa época, né? Além de Eliseu e de Elias no final da vida dele e tudo, eles foram se afastando, foram se distanciando de Deus, e o resultado foi que eles foram levados cativos, né? Eles foram levados embora, ficaram no exílio da Babilônia, e foi um período muito difícil para o povo de Israel. Mas às vezes é necessário. Sabe, às vezes, gente, como eu já falei, a gente não merece nada. Isso é verdade. Nós somos ruins, né? Então, se a gente é ruim, é só pela graça mesmo é que Deus pode nos amar e nos salvar através de Jesus. E é só Jesus na nossa vida, só através do Espírito Santo em nós é que a gente faz alguma coisa boa. Então, quando a gente faz, é mérito do Espírito Santo. Quando a gente faz errado, é culpa nossa. E a gente, então, nós precisamos do Senhor, desesperadamente. Por isso que nós precisamos buscar o Senhor. Sabe, irmãos, teve uma época na minha vida, eu acho que eu já contei isso aqui uma vez na igreja, e que eu estava tendo muito tempo vago, inclusive no consultório, e aí eu ficava lendo a Bíblia, e eu lia capítulos e capítulos e capítulos da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ia lendo. E parecia que entrava por aqui, saía por aqui, e parece que não tinha nada. Mas de repente, havia momentos em que eu estava, às vezes até andando de carro, e Deus me trazia a memória, né? O Espírito Santo me trazia a memória, aquela palavra, e aí Ele ministrava no meu coração. Então, não é perda de tempo ler a palavra. Deus pode falar com a gente naquele momento, mas muitas vezes nós vamos passar por dificuldades, por problemas, e aí Ele vai nos lembrar daquela palavra. E muitas vezes quando a gente passa por dificuldades, e eu passei por dificuldades também, gente, é um tempo, é duro, na hora é sofrido, mas é um tempo bom, porque nós percebemos, nós experimentamos a presença de Deus do nosso lado. É como se Deus, naqueles momentos mais difíceis, estivesse carregando a gente. É como se Ele estivesse realmente nos amparando. É como fala lá o salmista, né, o Davi, lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Senhor está com a gente no meio da aflição, no meio das dificuldades. E muitas vezes, então, essas dificuldades vão nos aperfeiçoar, vão quebrar muitas vezes o nosso orgulho, vão fazer com que a gente se volte mais para Deus e que a gente reconheça o nosso pecado e que a gente não queira mais viver naquele caminho. Então, até o cativeiro deve ter sido bom, né? Porque Deus permitiu para o povo de Israel, mas muitas vezes nós passamos por problemas e é bom para a gente. Bom, então, a maior parte desse livro se concentra, fala muito de Elias, né, os últimos dias de Elias e de Eliseu. Gente, a história desses dois é muito doida, é uma coisa tremenda, né? Além daqueles milagres, daquelas coisas que eu falei a respeito de Elias, logo no capítulo 1, né? A gente vê Elias pedindo fogo do céu para destruir os inimigos e tudo, né? No capítulo 1 do segundo livro de Reis, e a gente vê que Deus manda Elias escolher alguém para seguir a ele.
E esse alguém que foi escolhido foi Eliseu. Deixa eu só ver aqui. Deus escolheu então Eliseu para ser o sucessor de Elias. E aí Elias chega e fala para Eliseu, para ele pedir o que ele quisesse. E aí Eliseu, vendo tudo, conhecendo Elias, tendo convivido com Elias, tudo, pede o quê? Ele pede para que ele tivesse o espírito de Elias em dobro, né? Eu estou querendo achar onde é que ele fala disso aqui, mas vocês podem ler lá que vocês vão achar, tá? Então Elias pede essa porção em dobro, Eliseu, e Elias fala para ele, se você vir quando eu for tomado e tal, e você conseguir estar junto, aí você vai ter isso e tal. E aí Eliseu não desgrudou de Elias de jeito nenhum, e ficou junto dele ali. E aí o que acontece? No verso 9 do capítulo 2, havendo eles passado, Elias pegou o manto dele, enrolou e tocou na água, e o rio Jordão se separou, abriu, e aí eles passaram em seco por dentro do rio Jordão. E aí chegou lá do outro lado, né? Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. E aí, Eliseu não desgrudou de Elias. E quando Elias subiu no carro de fogo, foi tomado por Deus, Eliseu estava ali. E aí, ele tomou o manto de Elias e ficou com esse manto, né? E aí, o que acontece? A partir desse momento, começa uma nova história de um novo profeta, que é Eliseu. Eliseu pega esse manto, e ele tomou o manto de Elias. No verso 14 do capítulo 2, fala assim, que ele tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu passou. Então a mesma coisa que Elias tinha feito, agora Eliseu também realizou. E existem muitas coisas que foram feitas através de Eliseu. Nós vemos logo depois disso, que havia um manancial, e esse manancial estava contaminado, a água era ruim, não dava para beber. E aí eles falam com Elias, e ele saiu ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis a estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. E Deus ouviu isso, e essas águas foram transformadas, e as pessoas podiam tomar dessa água sem problema nenhum. Tem um fato muito interessante, que eu já fiquei pensando bastante, e até eu vou dar assim uma opinião, tá, irmãos? Porque é uma coisa difícil. Nesse capítulo 2, Eliseu estava, no versículo 23 a 25, fala que ele saiu de Betel e ele estava andando, e aí uns rapazinhos, né? E eram muitos, começaram a zombar dele e dizer, chamar ele de calvo, né, de careca, e fazendo gozação de Eliseu. E aí Eliseu os amaldiçoou, e saiu uma ursa do bosque, e saíram 2 ursas do bosque, e despedaçaram 42 daqueles meninos.
Quando a gente vê isso, a gente fala, gente, mas só porque eles fizeram uma gozação dessa, olha, eu não sei vocês, mas eu já fui muito chamado de careca. Não sei porquê, mas já fui. Né? Eu acho que até injustamente, mas enfim, né? Mas isso não me incomodou, não me incomoda, não tem problema. Né? Eu até acho que eu sou careca mesmo. Né? Mas por que aconteceu isso? E eu fiquei pensando, a única conclusão que eu cheguei, né, e é só minha opinião, tá, irmãos? É que ali, naquele caso, Eliseu estava como um embaixador de Deus, como representando Deus. E quando eles fizeram essa gozação dele, eles não estavam, na verdade, gozando ou zombando de Eliseu, mas zombando do próprio Deus. E por isso eles foram punidos. Eu não sei, isso é só a minha opinião. Vamos lembrar, gente, que naquela época não havia a graça. A graça ainda não estava na época da graça, estava na época da lei. E a gente sabe muito bem que a lei não é uma coisa efetiva no sentido de resolver o problema do homem, né? Pelo contrário, a lei, né, lá em Gálatas fala que ela nos serviu de aio, de babá, como se fosse uma condução para nos levar a Cristo, porque a lei nos mostra que nós não conseguimos segui-la, que nós não conseguimos fazer o que é correto. Então, nessa época da lei, as coisas eram mais duras, né? Não havia uma coisa, o perdão de Jesus, de você chegar e pedir perdão, e Deus esquece os seus pecados e tudo. Embora existem textos lá do Antigo Testamento que já falavam isso, e Deus perdoa quando nós nos arrependemos, e lá também havia isso, mas era tudo mais duro, era tudo mais forte, as mensagens eram mais fortes, né? E isso fica até um lembrete para nós, uma coisa importante, de nós sempre pensarmos em Deus como o nosso amigo, o nosso rei, né? O Senhor Jesus, o nosso amigo, o nosso rei, mas Ele é o nosso Senhor. E nós precisamos, se não tratá-lo assim com a palavra, que nem, às vezes o cara fala, o cara lá de cima, ou então paizinho, não tem problema. O problema é como você se relaciona com Ele, qual é a influência que Ele tem na sua vida, se Ele é Senhor, ou Ele é só um amigo seu, ou Ele é só uma pessoa boa que te dá o que você quer. Existe muita gente pregando isso, né? Você creia em Jesus e a sua vida vai mudar, vai ser tudo as mil maravilhas, e você vai ter isso, vai ter aquilo, e você vai se recuperar financeiramente, tudo. Não é assim que funciona, né? Nós temos que crer em Jesus pelo que Ele fez na cruz por nós, e nós temos que andar segundo a vontade dEle, porque Ele morreu no nosso lugar, para que a gente viva a vida dEle agora, né? Então, tem isso aí. Bom, tem muito mais coisa a respeito de Eliseu, que eu queria ainda continuar. Ele consegue água para um exército, está lá no capítulo 3. Depois tem o caso do azeite, da viúva. Uma viúva, esposa de profeta, que o profeta havia morrido, ela chega para Eliseu e fala, olha, eu não tenho nada e tal, e coisa, e estou passando necessidade e tal. E daí Eliseu fala assim, o que você tem em casa? Eu tenho só um pouco de azeite. E aí ele fala, então você vai, pega tudo quanto é vasilha que você puder da vizinhança, de todo mundo lá, junta, e pega dessa vasilha de azeite e vai enchendo as outras vasilhas. E ela obedeceu e encheu as vasilhas, e só parou de ter azeite a hora que não tinha mais vasilha para ela pôr. E aí Eliseu chega e fala para ela, agora você vai, você vende esse azeite, paga suas dívidas, porque estava em vias até dela ser levada como escrava, o filho e tudo,
e paga suas dívidas e vive com o resto. Então era muito azeite, e o azeite devia ser muito caro também, mas Deus fez isso. E depois Deus ressuscita o filho da viúva também através de Eliseu, e ele purifica o alimento nocivo, lá no capítulo 4, ele alimenta uma multidão, lá no capítulo 4, de 42 a 44, a gente vê aqui, ó: veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe os pôs diante, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Isso aí parece que a gente já ouviu, né? Só que Jesus multiplicou, não foi para 100 homens não, foi para mais de 5.000 pessoas, né? Então, a gente vê que Deus agia através de Eliseu, né? E tem muitas outras histórias. Tem uma história especialmente interessante, que é a de Naamã. Naamã era um comandante do exército da Síria, e olha, tem umas coisas, gente, tem que ler, gente, tem muita coisa legal. Olha só, Naamã tinha uma serva, uma escrava, era uma menina que era do povo de Israel. Não fala nem o nome dela na Bíblia, mas olha como ela foi usada por Deus. E isso é que é interessante, sabe? Deus quer que a gente floresça aonde a gente está. Aonde Deus te colocar, é o lugar que é para você ser bênção. Aonde você trabalha, com quem você convive, esse é o seu campo missionário. É para você chegar lá e testemunhar do Senhor. E às vezes através de alguma palavra que você fala, de algum ato que você faz, né? Deus muda a vida das pessoas, né? Há pouco tempo eu vi de um sobrinho meu, ele contando que, resumindo a história, o homem era um bêbado, um cara conhecido na cidade como um bêbado, uma pessoa sem, vamos dizer, sem recuperação, e porque ele tratou essa pessoa bem, e ele abraçou essa pessoa, e tratou essa pessoa com amor, aquele abraço mudou a vida dessa pessoa. E depois de muitos anos, esse homem já recuperado, tinha estudado, tinha se tornado advogado, e foi lá e agradeceu para ele aquele ato. Então, gente, a vida com Deus é assim, de repente Deus vai agir. E aí, deixa eu falar logo aqui, porque senão não vai dar tempo. Ó, aí, o que acontece? Então, essa serva, que trabalhava na casa de Naamã, ficou sabendo ali, né, não tem jeito de não saber, que Naamã tinha lepra. E a lepra não tinha cura. A cura da lepra, entre aspas, era deixar a pessoa isolada dos outros, para não passar para os outros, e lá ela ia ficar até morrer, ou até acontecer um milagre e ser curada. E aí, essa menina falou: olha, tem um homem de Deus, lá na terra de Israel, e que ele pode curar Naamã. E aí, resumindo, esse comandante foi para lá e foi lá para ser curado, né? E o rei de Israel ficou com muito medo, porque falou: gente, como é que agora eu vou curar o homem? Eu não vou conseguir curar o homem e o cara vai destruir da gente aqui e tal. Mas ele foi enviado para ir lá com Eliseu. E Eliseu, dá a impressão que ele não deu nem muita importância. Ele falou: olha, vai lá e se lava 7 vezes no Rio Jordão. Aí, o Naamã ficou muito bravo com aquilo,
Porque falou, poxa, tem tanto rio na Síria melhor do que o Jordão, eu vou entrar lá naquele rio, me lavar 7 vezes? Eu não vou fazer isso, que falta de consideração, não sei o quê. E queria ir embora, e os comandados deles, né, provavelmente os oficiais dele, falaram, não, o que custa? Já falou, já a gente está aqui, vai lá e se lava 7 vezes. E ele foi e se lavou, e vocês sabem o que aconteceu. Ele foi completamente curado da lepra. Não é legal isso? Agora, vejam só, essa menina, que era serva dele, que estava num outro país, que tinha tudo para não estar contente com a vida, para se lamuriar, para não estar nem aí com a vida dele, de repente até falar, bem feito, é bom que esteja com lepra mesmo, me trouxe para cá, não sei o que, eu estou aqui, serva, em vez de estar lá com a minha família e tudo, e tal. Não, essa moça, essa menina, ela ainda longe do povo de Israel, ela cria em Deus, e ela testemunhou de Deus, e o resultado foi que o Senhor dela, o Naamã, foi curado dessa lepra. Isso, gente, é algo tremendo. Nós vemos muito mais coisas a respeito de Eliseu. Nós vemos que Eliseu faz flutuar um machado, revela os planos do rei da Síria, provoca cegueira nos sírios, profetiza abundância para uma cidade que havia tanta fome nessa cidade, que estavam comendo quase os filhos, as crianças, não tinha mais o que comer, e ele profetiza a fome, ele profetiza alimento, e houve exatamente alimento como ele profetizou, e tantas outras coisas que ele vai fazendo nisso aí. Ele profetiza a exaltação de Azael, ele unge Jeú como rei, antes dele ser rei, ele conserva o poder profético até no leito da sua morte, pessoas caíram dentro do leito dele e ressuscitaram. Então, tudo isso aconteceu na vida de Eliseu e através da vida dele. Vocês viram que eu corri bastante, falei rápido, muita coisa aqui. Irmãos, o que eu quero pedir é que vocês leiam a história, fiquem sabendo os detalhes, vejam até o que eu falei de errado ou de certo, me corrijam, mas aprendam da palavra de Deus. A palavra de Deus realmente é um tesouro tremendo, maravilhoso, e a gente precisa cavocar, a gente precisa ir lá e ler, e cavocar, e aprender, e verificar tudo aquilo que Deus tem para nós, e Deus tem para você. E muitas vezes a gente fica querendo respostas de Deus, a gente fica querendo que Deus fale conosco, a gente fica querendo que de alguma forma Deus se revele a nós, e Ele quer se revelar a nós através da palavra, e às vezes a gente não lê a palavra e não recebe a revelação. Então, irmãos, eu queria, nesse momento, terminando esse livro, que a gente foi bem rápido, né, mas é assim mesmo, a visão panorâmica, é para dar uma ideia, para que vocês fiquem com vontade. Espero que vocês tenham ficado com vontade de ler, né? A ideia é essa, e o que eu quero é que Deus abençoe vocês, e que dê uma fome da palavra de Deus, e uma vontade de aprender da palavra de Deus, e de cavocar esse tesouro tremendo que está aí à nossa disposição. Vai chegar um dia, talvez a gente, como já houve em alguns lugares, na China inclusive, em que uma folha da Bíblia a pessoa guarda com carinho, porque é o que ela tem para ler. Mas hoje nós temos a Bíblia toda, nós temos liberdade de lê-la, liberdade para a gente aprender, para a gente decorar. Então vamos ler. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção. Desculpe qualquer coisa. É muito difícil ficar falando com a maquininha aqui. Eu me perco um pouco, tenho muita dificuldade com isso. É muito mais fácil falar quando tem um auditório e o pessoal está olhando para a gente e a gente percebe se estão entendendo ou não. Mas
Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e eu quero que Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Amém.